Graça e paz, mãe com propósito. Eu te convido, nesse momento, para estar adorando ao Deus juntamente conosco. Amém? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Dizer o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. Faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Obrigado, amigo Espírito Santo, que nunca nos abandona.
Olá, Mães com Propósito. É uma alegria muito grande ter vocês aqui no nosso canal. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e que você também possa curtir os nossos vídeos. Eu quero deixar uma palavra para você, que está lá em Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me possa dar esperança. E eu quero te convidar nesse dia que você possa agora trazer à sua memória coisas que o Senhor já fez por você, coisas que o Senhor já te entregou, milagres, livramentos, curas. Eu tenho certeza que se eu te perguntasse alguma coisa que o Senhor já fez e que te dá esperança no dia de hoje, você teria muitas para me contar. E eu quero te encorajar nesse dia a lembrar disso, que muitas vezes no dia que a gente não está bem, no dia mal, a gente foca naquele dia, naquele problema e não consegue lembrar que a mão de Deus pode nos alcançar, pode nos livrar, nos curar, nos libertar. Essa palavra nos diz isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga ao seu coração essa memória, tenha essa esperança de coisas que o Senhor já fez por você lá atrás. E esse é o mesmo Deus que você serve, Ele não muda. A palavra de Deus diz que Ele não volta atrás, que Ele não mente, não se arrepende. Então o mesmo Deus que fez por você lá atrás, Ele vai fazer agora, vai fazer amanhã, vai fazer sempre. Então, querida, seja qual for a situação que você esteja passando na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seu marido, lá no seu trabalho, no seu ministério, qualquer situação, lembre-se daquilo que você já recebeu, que o Senhor já te deu. Traga à memória aquilo que te dá esperança, que te dá alegria, que te traz paz. E isso vem do Senhor, somente Ele pode dar. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te pedir nesse dia, Senhor, que o Senhor venha trazendo mesmo ao nosso coração, Pai, a memória de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós lá atrás, Pai. Nós não vivemos de passado, Pai, mas nós vivemos daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor nos garante, nós vivemos da sua promessa, Pai. Nós vivemos daquilo que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida, Pai. Nós cremos nisso, Pai, nós esperamos nisso, nós confiamos nisso, Pai. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa trazer alegria ao nosso coração, a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar cada família, Pai, que está vendo esse vídeo, cada irmã, cada mulher de Deus, cada mãe com propósito, Senhor, que ela possa se sentir nesse dia tocada, amada, Senhor, amparada, cuidada pelo Senhor. Que ela possa ter esperança no futuro, Pai, porque lá no futuro o Senhor está. No futuro tem bênção, tem milagre chegando, tem promessa se cumprindo, Pai. E eu quero declarar isso sobre a vida dessa minha irmã, dessa mulher, desta família que está vendo esse vídeo agora, Pai. Em nome de Jesus. Que você possa agora estar compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que essa palavra chegue a muito mais lares e sejam pessoas abençoadas em nome de Jesus. Amém. Olá, mães com propósito. Meu nome é Glaciele, sou casada com o David há 8 anos e temos 2 filhas, a Giovana com 10 anos e a Bianca com 4 anos. E hoje quero compartilhar com vocês um tema muito importante, que é mães fortes. Você é uma mãe forte? Você tem notado o poder de Deus sobre a sua vida na sua maternidade? Vou contar um pouquinho da minha experiência nesse tempo e o que Jesus tem falado ao meu coração. Existe um versículo na palavra de Deus que diz: quando estou fraca é que sou forte. Me tornei mãe aos 19 anos. Fui mãe de primeira viagem, né? E foi tudo uma grande novidade. Não tinha experiência de nada, mas Deus nos abençoou e nasceu a Giovana, nos trazendo muita alegria, muito amor e muito aprendizado. E em 2016, descobri a segunda gestação. E foi um tempo de um misto de emoções. Afinal, eu tinha muito medo de ter um outro filho. Eu tinha medo de não conseguir amar, de não conseguir aumentar o meu amor. Eu achava que apenas ser mãe de uma era o suficiente, mas para Deus não era esse os planos dele. E descobri essa segunda gestação. E depois que passou esse medo, essa angústia, veio a ansiedade para sabermos qual seria o sexo do novo membro da família.
Passado algum tempo, descobrimos que seria mais uma menina. Foi uma grande alegria. Escolhemos o nome de Bianca Vitória. Quando eu estava com mais ou menos 28 semanas, o David resolveu que gostaria de fazer uma ecografia para ele acompanhar também como estava sendo a gestação. E marcamos a ecografia para o dia 6 de julho, que era a véspera do meu aniversário. E ele falou: amor, eu quero tornar o seu aniversário mais especial. E lá fomos nós para essa ecografia, todos muito empolgados. E quando chegamos nessa clínica, foi algo muito lindo, quando ele começou a ver tudo o que estava aparecendo, o rostinho, o corpinho, e o médico foi mostrando e conversando conosco. Mas, de repente, notamos que o médico foi mudando o seu jeito, foi mudando a sua aparência, o seu olhar, e a sua face se transformou em algo de alegria para uma preocupação. Nesse momento, ele saiu da sala e tinha uma parede de vidro, e vimos que ele estava conversando e gesticulando com outro médico, e nós estávamos ali aflitos, sem saber o que estava acontecendo. E quando ele retornou para a sala, perguntamos: doutor, o que está acontecendo? Não aguentamos mais essa angústia. E ele nos falou que a Bianca tinha uma má formação, algum tipo de displasia óssea. Naquele momento, o chão se abriu e não sabíamos mais o que fazer. Nos sentimos desamparados, nos sentimos incapazes e foi algo muito difícil para nós naquele dia. Naquele momento, começamos a nos perguntar: por que Deus? Por que conosco? Por que isso está acontecendo? Éramos só nós e Deus, e muito choro, muita tristeza, muita angústia, pois não sabíamos como seria daquele momento em diante. Nos perguntávamos todos os dias: como vai ser? Como ela vai nascer? O que ela vai ter de diferente? E a dor é um lugar muito solitário. É um lugar em que as pessoas começam a te perguntar e a te questionar o porquê disso, por que está acontecendo isso com vocês, por que na família de vocês? E nesse tempo, não se isole. Foi o que aprendemos, a não se isolar. Aprendemos que não podíamos levantar muros e barreiras, que as pessoas que estavam ao nosso redor, que era a nossa família, amigos, os nossos pastores, que eles estavam ali para cuidar de nós e para nos amparar. E nesse momento o amor chegou na nossa vida, chegou cuidando de nós como família. Então, quando a dor chegar, a dificuldade chegar, não se isole, não levante muros, não se afaste, mas deixe o amor chegar até você, como nós fizemos. E passado esse tempo, após longos dias de muita angústia, muito desespero, muitos exames, cuidados, repousos, nessa caminhada eu adquiri a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, né? Então eu tive uns cuidados redobrados. Tive que ficar muito mais tempo em repouso, me dedicando apenas para essa gestação. E chegou o grande dia e ela finalmente nasceu de um parto de cesárea, um parto de alto risco. Foi uma cesárea bem complicada, mas havia uma presença sobrenatural de Deus naquela sala e naquele lugar. E quando ela nasceu e eu pude olhar os seus olhinhos, estava brilhando e ali eu pude ver o amor e o cuidado de Deus sobre nossa vida, sobre nossa casa. Eu pude entender que valeu a pena cada choro, cada lágrima,
e tudo que Deus havia nos prometido, Ele estava cumprindo. E naquele momento em que eu olhava os seus olhinhos brilhando, eu pude lembrar de uma palavra que eu recebi em um dos encontros em que eu trabalhei. Quando ela ainda estava na minha barriga, eu recebi essa palavra de 2 pessoas diferentes. E está lá em Jeremias 1:5, que diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu a escolhi e a separei para que fosse uma profeta para as nações. E essa foi a palavra que eu lembrei ali, no momento em que ela estava em meus braços, em que ela me olhava com aqueles olhinhos brilhando, e eu podia entender o amor e o cuidado de Deus em cada detalhe. E a partir daquele momento, a nossa família mudou e deixou de ser uma família típica, comum, para ser uma família atípica. Atípica significa tudo que é incomum, tudo que foge do padrão, é algo que é raro, e era isso que a Bia representava para nós. Algo raro, um presente que Deus nos deu, algo muito precioso. E depois de alguns meses fazendo exames, correndo com ela para médico, fazendo vários tipos de raio-x, acompanhando, foram dias difíceis, mas em cada exame, cada médico, cada momento em que passávamos com ela, Deus ia nos mostrando o seu amor e o seu cuidado. E recebemos o laudo depois de um exame de genética, um exame muito detalhado, que a Bia tem acondroplasia. Não fazíamos ideia do que era, mas começamos a buscar ajuda e meios para aprender mais sobre essa síndrome. Descobrimos muitas coisas boas e ruins, mas nesse tempo de caminhada, nos aprofundamos e focamos no melhor para ela. A acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo. É uma doença rara onde o gene FGFR3 sofre uma mutação e reduz a velocidade e o crescimento dos ossos, resultando em ossos de tamanhos desproporcionais e baixa estatura. Existe mais de 400 tipos de nanismo e qualquer casal pode ter um filho com nanismo, que foi o nosso caso. No nosso caso, não foi algo hereditário, e sim genético. Costumamos dizer que fomos presenteados pela genética de Deus e assim confirmamos dia após dia que Deus nos escolheu através dessa genética tão preciosa. E foi nesse tempo que recebemos em nossa família uma princesa atípica, cheia de desafios, de alegria e de amor. No início foi muito difícil. Eu me pegava chorando, preocupada, angustiada, ansiosa. Pensava muito no futuro, mas como será quando ela estiver com tal idade, quando ela estiver em tal lugar? Como vai ser? E eu me lembro que em um desses dias de questionamento, de dúvidas e de medo, eu estava amamentando ela e chorando e orando e questionando a Deus. Por que, Deus? Por que estamos passando por isso? Por que a Bia é assim? E nesse momento eu estava ouvindo a música da Nívia Soares, Não Seremos Abalados. E eu tomei a Bianca no colo e comecei a dançar, a orar e realmente entregar para Deus o que eu estava sentindo e olhava para ela e falava, Deus, por quê? Me deu uma resposta. E eu pude ouvir a voz de Deus dizendo, filha, em outra família, a Bianca não receberia o amor e o cuidado que vocês dão a ela. Filhos especiais, eu só dou para pais especiais e vocês são pais especiais. E ali
eu pude entender o propósito de Deus para a nossa vida. Eu pude entender que somos pais especiais, que eu sou uma mãe especial e que é assim que Deus me vê, como uma mãe especial. E eu quero falar para você, mãe especial, uma mãe especial que tem uma criança atípica. Deus é um Deus que cuida de tudo e Ele não dá um fardo maior do que você não possa suportar. Eu me questionava o porquê, mas agora eu agradeço a Deus, porque cada dia que eu vejo a Bia e que eu aprendo com ela, Deus me mostra o seu amor e a sua bondade. E durante todo esse tempo eu abracei essa causa, eu fui buscar conhecimentos, eu fui atrás para descobrir mais e mais sobre essa síndrome. Conheci muitas mães e famílias com nanismo e a primeira coisa que eu aprendi é que o nanismo é apenas um detalhe, e que isso não muda nada do que Deus vai fazer através da vida dela. Aprendi sobre os termos corretos e sobre como combater o preconceito. O nanismo da Bia é a acondroplasia. E nós, como pais, já enfrentamos olhares ofensivos e palavras, mas procuramos sempre ensinar com amor. Abraçamos juntos essa causa, tanto na família, na igreja e com os amigos, e sempre todos foram muito amorosos conosco. Os termos corretos para uma criança ou adulto com nanismo é pessoa com baixa estatura ou pessoa com nanismo. Ou, se você não souber como falar, você chame apenas pelo nome. Não procure falar ou dar apelidos. A palavra anã ou anão é um termo muito ofensivo e preconceituoso. Então, use e busque a maneira correta, pois nós, mães especiais, somos fortes, somos corajosas, mas também somos muito sensíveis. Então, seja mais gentil, porque o nosso Deus é criativo e Ele criou cada pessoa de uma maneira diferente. Somos iguais e somos diferentes ao mesmo tempo. E o que eu tenho aprendido nesse tempo, mães, é que Deus quer nos tirar do lugar de conforto e nos levar a um nível diferente. Quer nos tirar desse lugar onde estamos confortáveis como mães e quer nos levar a níveis altos, a lugares altos. Quer nos levar a levantarmos os nossos filhos, a encorajá-lo, os nossos filhos, independente da situação. A minha filha pequena tem uma limitação e não é por isso que eu vou olhar para ela como uma pessoa pequena, como uma pessoa que não vai alcançar os seus objetivos. Não, você não pode olhar para o seu filho como algo pequeno ou como uma pessoa que não vai chegar ao seu alvo. Olhe para o seu filho como algo que vai ser muito maior e melhor do que você tem sido. E para encerrar, quero contar uma experiência que tive na pandemia com a minha filha mais velha, a Giovana, de 10 anos. A Giovana, ela é uma criança muito amorosa e nesse tempo de pandemia, começamos como pais e mais eu em casa, como mãe, a ter esse olhar para ela. Ela tem dificuldade na escola e comecei a notar algo fora do comum em suas dificuldades para a idade. E aquilo começou a me incomodar. E conversando com a escola, com os professores,
começamos um acompanhamento entre médico, escola, terapia, psicopedagoga. E nesse tempo de acompanhamento, de ajuda, de um olhar atento, descobrimos por meio de muito acompanhamento que a Giovana tem TDA. A partir de uma neurologista que examinou, que fez testes, ela tem o TDA, e o TDA é transtorno de déficit de atenção. Eu não tinha muito conhecimento sobre isso, mas venho buscando e me aperfeiçoando nessa área para que eu possa ajudá-la. E nesse tempo em que recebemos esse laudo, começamos a nos questionar novamente. Deus, o porquê disso a essa altura do campeonato? Por que descobrir agora, né? Por que isso tudo? E eu me lembro que em uma noite eu não estava conseguindo dormir e aquilo me incomodava e eu falava, Deus, não pode, não aceito, por que a minha filha está passando por tantas dificuldades? E eu estava muito aflita e ansiosa com toda aquela situação. E era médico, era terapeuta, era exames. E naquele momento eu falei, Deus, me dê algo, me dê uma direção, o que fazer? E Deus me deu o Salmo 107. E ele começa assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E então eu continuei lendo aquele salmo naquela madrugada tão difícil, onde eu estava tão ansiosa e preocupada. E saltou nos meus olhos 3 versículos desse mesmo Salmos, que é o versículo 13, o versículo 19 e o versículo 28, que diz assim: então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. E naquele momento eu senti uma paz enorme, uma paz que excede todo o entendimento. Eu senti a presença de Deus, eu senti que Deus estava comigo mais uma vez e que Ele estava me amparando, que Ele estava cuidando dessa situação e que essa situação é apenas mais um detalhe e que não muda nada do que a Giovana é e não muda nada do seu amor e do seu cuidado. Eu sou uma mãe especial com 2 filhas maravilhosas, 2 filhas que Deus tem me dado para cuidar, amar. Uma filha que é a Bianca, pequena, com limitações que aos olhos de todos é possível ver, porque as suas limitações são físicas. E uma filha grande, né, que é a Giovana, que já está indo para a adolescência, com uma pequena limitação de concentração, mas que Deus também tem me capacitado, tem me ajudado nesse tempo a ter paciência, a ter um olhar de amor sobre a vida dela. E ambas as 2 situações exigem respeito, amor e cuidado. Então, mães, tenha esse amor e cuidado pelos seus filhos. Talvez você hoje não passe por nenhuma dessas situações. Talvez você não tenha um filho ou filha atípica, mas você está passando por uma situação atípica, por algo que foge do comum. Lembre-se que quando você está fraca é que você é forte. Deus está com você. Deus irá te fortalecer, independente da situação. Não se sinta diminuída. Ah, não, mas eu não passo por uma situação como você. Não, Deus se importa com a sua situação, com a sua dificuldade. Talvez é um filho adolescente, um filho doente, ou um filho já maior, casado, que esteja com problemas e você se preocupa. Porque você é mãe, porque Deus te deu esse dom. Então ore, não desista do seu filho. E por fim, mães,
Eu quero deixar um versículo que está em Mateus 11:28 e que diz assim: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E quero falar para você, mãe, que não foi fácil falar a minha experiência aqui para vocês, o meu testemunho e as minhas dificuldades, mas que Deus me fortaleceu em cada momento, e se fosse para eu escolher as minhas filhas, com certeza eu escolheria da forma em que Deus a criou, cada uma delas com a sua essência, limitação, porque Deus me deu, porque eu fui escolhida por Ele. E assim como eu sou uma mãe forte e corajosa, você também é. Não porque eu escolhi lutar por minhas filhas, mas porque Deus está do meu lado. Porque existiu momentos da minha caminhada como mãe em que eu me desesperei, em que eu pensei, Deus, eu não vou conseguir, eu vou parar aqui. E nesses momentos eu me senti tão amada e cuidada por Deus, e foi por isso que eu venci, não porque eu sou forte, mas porque Ele está e estava do meu lado todos os dias. E você, mãe, você vai vencer, você vai dar conta quando o seu filho começar a se desesperar, quando as dificuldades chegar, você vai dar conta, porque Ele está do seu lado. E o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que tem cuidado da minha casa, das minhas filhas, e com certeza está cuidando da sua casa e das suas filhas e dos seus filhos. Nesse momento, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, porque Deus tem algo sobrenatural para derramar sobre a sua vida, e Ele quer ministrar e falar ao seu coração como tem falado ao meu coração, como ser uma mãe forte, como não desistir quando as dificuldades vier. Coloque a mão no seu coração. Deus, obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. Eu quero que o Senhor esteja alcançando agora cada uma dessas mães, cada situação em que se encontram, situações em que são atípicas ou difíceis aos olhos humanos, mas que o Senhor tem cuidado, tem dado graça, porque o Senhor está ao lado de cada uma delas. Deus, guarde cada uma dessas mães, que o Senhor possa, Pai, neste momento, Senhor, guardar a mente e o coração. Fortaleça essas mães, Deus, que elas possam entender a força que há dentro de cada uma delas e que elas são mães fortes e corajosas. Deus abençoe cada uma de vocês.